Você já pensou em dar um up no seu currículo? Ganhe certificados e se diferencie dos seus colegas. Aprenda técnicas de pesquisa com professores doutores pesquisadores. Compute horas de ACO com seu projeto de pesquisa e também participando de eventos científicos como congressos, palestras e minicursos. Além disso, apresente trabalhos de sua autoria e aproveite para fazer um network e conhecer profissionais renomados na sua área de interesse. Ah, e você pode participar do PIC EAD sem gastar nada e ainda por cima com chance de concorrer a uma bolsa de iniciação científica. E aí, tá esperando o quê? Não perca tempo! Aponte a câmera do seu celular para o código aqui ao lado e se inscreva já no PIC EAD. O Programa de Iniciação Científica é a porta de entrada para o aluno ingressar futuramente no mestrado e doutorado. Se você pretende se destacar na sua vida acadêmica, assim como eu, aluno de Iniciação Científica, não perca essa oportunidade. Venha participar conosco do PIC EAD. Aguardamos vocês. Com o PIC EAD, conseguimos unir várias cidades pelo Brasil, com o auxílio da tecnologia, no ambiente virtual, no YouTube, em reuniões pelos Teams, ganhamos muito conhecimento e vários amigos. Então venha participar da iniciação científica e fazer várias conexões pelo Brasil. Uma das principais portas de entrada ao mundo científico é desenvolvendo pesquisa em nível de iniciação científica. No PIC EAD, o aluno pode participar como voluntário ou ser candidato à bolsa. Venha participar conosco e ser um aluno de iniciação científica. Quer participar de eventos regionais, nacionais e até mesmo internacionais? E além disso, ser autor dos seus próprios trabalhos, vídeos e até mesmo apresentá-los nesses eventos? Com o PIC EAD você pode. Venha participar conosco! Participar do PIC EAD pode agregar conhecimento e ainda turbinar o seu currículo. Mas afinal de contas, qual o valor agregado a uma certificação de iniciação científica? O aluno, além de ser bem visto em processos seletivos de pós-graduação, ainda pode utilizar os seus certificados como atividades complementares obrigatórias do seu curso. Não fique fora dessa, venha participar com a gente! Olá, querido aluno e também querida aluna, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa teleaula, mais uma semana de busca pelo conhecimento e nós estamos aqui para juntos, trabalharmos a disciplina de comportamento organizacional, que é essa disciplina tão gostosa, tão interativa, tão importante para a sua formação profissional. Nós vamos falar nessa nossa teleaula sobre relações interpessoais. Eu sou a professora Ana, é um prazer muito grande te acompanhar nesse processo e eu espero que você participe, que você traga as suas contribuições, as suas participações, porque sem você isso aqui não tem graça, né? Você sabe muito bem disso. E nós vamos falar de um tema que a princípio pode parecer muito simples, afinal de contas a gente se relaciona com as pessoas, não é? Vamos chegar aqui pertinho? Você vive relacionamentos o tempo todo na sua vida, não é verdade? Aliás, se relacionar é algo que a gente faz desde o início do nosso desenvolvimento. E a gente sabe que os relacionamentos humanos, eles acontecem das mais variadas formas e também a gente sabe que podem haver aí distorções, conflitos, disputas. E imagine no cenário das organizações. Quantas pessoas que ali estão juntas, que são diferentes, que pensam diferentes e que precisam muitas vezes se direcionar para o mesmo foco para poderem alcançar um resultado que é esperado por todos. E aí aparecem os conflitos, as relações não são tão produtivas assim. Então veja que por mais que a gente acredite ser um tema que a gente viva no dia a dia e que seja muito simples, né, da gente lidar, pelo contrário, é um tema complexo, delicado e você vai ver que a gente vai se aprofundar em algumas temáticas que vão nos ajudar aí a compreender as relações humanas.
Vamos no quadro e você vai dar uma olhadinha junto comigo nas informações importantes para essa teleaula. Eu quero levar você, ao final desse encontro, conhecer as variáveis sociais, políticas e culturais dos indivíduos e também as que envolvem os relacionamentos interpessoais, as competências associadas nas organizações, bem como compreender os conflitos e saber como lidar com eles nos ambientes organizacionais. E como um resumo do que nós vamos tratar nessa aula, a discussão sobre como os relacionamentos interpessoais impactam na construção de relações produtivas, na dinâmica e funcionamento tanto de grupos quanto de equipes de trabalho, para que sejam eficazes. E para começar com o pé direito, vamos já fazer algumas perguntinhas, né? Como é importante a gente começar com algumas reflexões. E eu pergunto para você, quais são as competências necessárias ao relacionamento interpessoal? Será que eu preciso desenvolver competências para lidar com o outro? Eu faço isso todo dia, toda hora. Será que é necessário? E quando a gente pensa em relacionamentos, a gente já se direciona para os grupos, para as equipes. Será que tem diferença? Será que grupo é a mesma coisa que equipe? Ou há diferenciações aqui? Como que a gente pode lidar com os conflitos dentro das empresas? Será que uma maneira de lidar com conflitos é evitando a presença deles? Ou quando eles aparecerem, a gente dá um jeitinho de empurrar a sujeira ali para debaixo do tapete e esperar que do nada o conflito desapareça? Será que é por aí? Será que essa é a melhor estratégia? Então, nós temos todos esses temas para tratar juntos. E, mais uma vez, eu reforço a importância da sua participação. Combinado? Vamos começar. Desenvolvimento interpessoal. Bom, a gente sabe que por mais que alguma atividade profissional exija da gente um determinado foco ou um determinado momento de concentração, que a gente algumas vezes precise ficar ali sozinhos para terminar um relatório, para fazer um projeto, por mais que isso aconteça e seja muito comum, né, é impossível o trabalho acontecer sem as relações humanas. Em algum momento do seu dia, em algum momento da realização das suas tarefas, você vai precisar do retorno do outro, do contato com o outro, do feedback do outro, do apoio do outro, não é assim? Então, para que os resultados sejam os mais positivos possíveis, isso depende também de relações positivas. E a gente está entrando aí num campo que é o do desenvolvimento interpessoal. Porque para a gente poder se relacionar de uma maneira que seja satisfatória, a gente precisa pensar que há habilidades, conhecimentos que a gente pode desenvolver para chegar a essas relações. Vamos no quadro, então. O desenvolvimento interpessoal é uma parte essencial das discussões sobre o comportamento organizacional, pois diz respeito às relações humanas e trata do processo de desenvolvimento de habilidades e competências que possibilita o relacionamento saudável e produtivo entre as pessoas, considerando o contexto em que elas estão inseridas. Então, nada mais é do que a capacidade de estabelecer e manter interações que sejam produtivas, satisfatórias, diante de pessoas diferentes e situações diferentes. Então, para que a gente possa desenvolver esse lado aí interpessoal, a gente vai precisar lidar com a diversidade. E ela vai precisar ser encarada como uma riqueza nas relações. Mas a gente sabe que existem diferentes formas de pensar. Como tratar, né, com essa diversidade e como lidar com as diferentes situações que aparecem no nosso dia a dia. Então, falar de desenvolvimento interpessoal é falar de desenvolver competências para a gente poder lidar com as pessoas da maneira, né, mais saudável possível. Antes da gente falar dos tipos de competência que a gente precisa buscar desenvolver, a gente precisa entender primeiro o que é competência. A competência, eu tenho certeza que você já sabe, é aquele famoso chá, o conjunto
de conhecimentos, habilidades e atitudes que envolvem, né, as nossas atuações no dia a dia. O conhecimento nada mais é do que o saber, é tudo aquilo que você adquire, tanto por meios formais ou informais. Por exemplo, agora mesmo você está adquirindo um conhecimento formal, né, científico, e você guarda esse conhecimento, você aprende com ele, não é assim? Ou pelo meio informal, na família, com os amigos, né, numa leitura, em algum movimento que você participe, é o saber. Só que para que esse conhecimento possa surtir efeito no meio, ele precisa ser colocado em prática. Aí a gente tem a habilidade, que é o saber fazer. É quando você traz esse conhecimento à tona e coloca-o na prática, né? Fazendo com que a sua experiência possa ser aí, né, cada vez mais desenvolvida. Só que também não adianta você saber algo e você praticar esse algo se você não quiser fazer. Então aí entra a atitude, o querer fazer, que reflete o conjunto de valores, crenças e princípios que nós adquirimos com a convivência social. E são essas atitudes que vão acionar, né, aquilo que a gente vai entregar para o meio, o nosso comprometimento, o nosso envolvimento. Então, você consegue entender que a competência, essas 3 palavrinhas, elas não são isoladas. Pelo contrário, elas estão em interação. Então, eu preciso saber, ter um conhecimento, eu preciso colocar esse conhecimento em prática para que os efeitos dele possam aparecer no meio, só que eu preciso também mobilizar os meus recursos internos, humanos, minhas crenças, as minhas motivações, o meu engajamento, para eu entregar uma ação que seja a mais efetiva possível. Por falar em competência, o mercado de trabalho hoje exige dos trabalhadores as tais competências, não é? E a gente sabe o quanto que as competências técnicas, operacionais, elas são importantes, né? Que são justamente aquelas voltadas para o exercício mesmo da atividade profissional. Mas nunca foi tão requisitado no mundo do trabalho as competências comportamentais, que são justamente aquelas que vão ter relação com o comportamento das pessoas. E aí a gente vai falar das relações, porque os comportamentos eles se manifestam, né, no meio social, né, no momento em que você convive com as pessoas, nas relações, na comunicação com o outro. E uma dessas competências comportamentais é justamente a competência interpessoal. Vamos ver. E ela se refere à habilidade de lidar eficazmente com as relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada, às necessidades de cada um e às exigências de cada situação. Então, aqui, além da gente pensar no contexto, que muitas vezes é desafiador, a gente precisa saber lidar com o outro na sua diversidade, como nós falávamos, né? E isso é muito importante. Pensando na competência interpessoal, nessa possibilidade, nessa capacidade que a gente tem que desenvolver para lidar com o outro, a gente vê aí muito difundida uma teoria que foi desenvolvida pelo autor Daniel Goleman, né, um dos autores, que é a inteligência emocional. E essa inteligência emocional, ela vem justamente como aquela capacidade que a gente tem de administrar as nossas próprias emoções e saber fazer com que elas sejam manifestadas no meio de uma maneira em que a gente consiga trabalhar de forma saudável e produtiva os relacionamentos e também tentar compreender as emoções do outro, né? Só que quando a gente fala em administrar emoções, a gente não pode achar que é algo assim fácil de fazer, de controlar. Nós somos seres afetivos, as emoções elas estão presentes. Então, muito mais que você tentar controlar aquilo que você sente, é você primeiro entender que os afetos estão presentes, compreendê-los, né? E saber como que você pode aproveitar desse sentimento, desse afeto, para que você então consiga ter uma atitude positiva e fazer com que as relações sejam também muito positivas. Nessa linha de pensamento do autor, ele vai eleger para nós, né, dentro dessa teoria da inteligência emocional, algumas competências importantes que ele chamou de transversais. Vamos ver?
né? As competências transversais, elas são aquelas que atravessam, né? Ou seja, que estão presentes em todos os ambientes, em todo o contexto de trabalho. E o autor, né, Daniel Goleman, ele vai dividir essas competências em 2 tipos, as pessoais, que são a maneira como nós lidamos com a gente mesmo, e as sociais, que são a maneira como a gente lida com as pessoas. Nas competências pessoais, a gente tem a autopercepção, que é a capacidade de reconhecer os nossos próprios estados interiores, a autorregulação, que é a capacidade de lidar com esses estados interiores, né, facilitando a vivência. E a motivação, aqui entendida pelo autor como uma competência pessoal, que é aquela tendência que eu tenho de buscar alcançar os meus objetivos, satisfazer as minhas necessidades. Já as competências sociais, a gente tem aqui a empatia, que é quando você busca se colocar no lugar do outro, é uma competência que a gente já conhece, a gente fala bastante sobre ela, a importância de perceber os sentimentos e necessidades do outro. E as aptidões sociais, que são aquelas competências que vão nos ajudar a lidar com as emoções nos relacionamentos, fazer a leitura do ambiente e saber, né, tomar decisões de maneira que as relações que vão ser produzidas a partir daí possam ser as mais saudáveis possível, né? Então, olha só quanta coisa que a gente pode lançar mão, quantas competências a gente pode buscar desenvolver para tornar os relacionamentos cada vez melhores. Vamos falar sobre grupo. E já que estamos falando sobre relacionamento interpessoal, o grupo é um conceito que precisa estar presente na nossa discussão. Aliás, desde muito tempo, né, lá na história da humanidade, os primeiros seres humanos, eles já entenderam que ao se unirem em grupo, eles conseguiam ter muito mais força, muito mais habilidade para poder sobreviver naquele cenário, né, rústico, naquele cenário desafiador que eles estavam vivendo ali. Então, em grupo, a chance de dar certo, né, de manter a preservação da espécie era muito maior. E o grupo, ele não confere só essa segurança, ele confere um sentimento de pertencimento. Então, a gente trouxe todo esse histórico, essa herança histórica até hoje, e a gente também, desde o início do nosso desenvolvimento humano, desde o nosso nascimento, a gente faz parte de grupos. E os grupos, eles são muito importantes para a formação daquilo que a gente é como pessoas. Só que nós temos várias definições de grupo. A gente vai tentar trazer uma definição que seja coerente com aquilo que a gente precisa entender para a nossa disciplina. Vamos ver lá no quadro. Então, um grupo, ele é composto por 2 ou mais pessoas, tá? Então, a gente não está falando aqui de uma simples somatória de pessoas. Não, 2 ou mais pessoas que são psicologicamente conscientes umas das outras e que interagem para atingir uma meta comum. Então, veja que essa palavrinha interação, ela é fundamental. Um grupo, ele só é um grupo quando as pessoas, elas sabem, né, do outro membro que está ali, se reconhecem entre si, né, e elas interagem de algum modo. Então, se a gente parar para pensar, vamos pensar num exemplo juntos? Se eu te perguntar se quando você, por exemplo, vai fazer uma viagem de avião e você está lá dentro do avião, sentado naquelas poltronas, e tem ali vários outros passageiros, assim como você, veja, 2 ou mais pessoas que estão ali no mesmo lugar. É grupo, sim ou não? Não é considerado um grupo. E por quê? Porque faltou a interação. Diferente, por exemplo, de uma excursão, de um grupo de pessoas que se reúne para poder compartilhar as experiências de uma viagem. Assim como quando você vai a um cinema ou ao teatro, por exemplo, né? Que você vai lá, se senta na poltrona para assistir ao filme ou à peça de teatro. Tem ali várias pessoas junto com você, não tem? Mas a gente não pode dizer que caracteriza um grupo porque não há interação.
Diferente, por exemplo, dos atores, né, que estão no filme ou na peça de teatro e que constituem aí um grupo porque eles têm esse ponto em comum, que é a interação. Então, para que exista o grupo, é necessário que as pessoas se reconheçam e que elas interajam. Vamos dar uma olhadinha nos tipos de grupo existentes. E aí a gente relembra aquilo que nós falávamos no início da nossa conversa, do quanto é importante a gente saber que a gente faz parte dos grupos desde o início do nosso desenvolvimento. A gente começa a nossa fase de desenvolvimento humano dentro da família, por exemplo, ou de algum grupo que nos acolheu e que cuidou de nós. São os grupos primários, que são aqueles que ocorrem pela composição, né, das pessoas da família ou amigos íntimos e cujas relações elas passam a ser muito mais afetivas, próximas e diretas. Daí, quando a gente vai ampliando o nosso campo social, a gente vai fazendo parte de outros grupos e a gente vai se inserindo nos grupos secundários, que são aqueles compostos pelo grupo da igreja que você participa, do clube, do trabalho, aí do polo onde você está. E esses grupos secundários, eles tendem a ter relações um pouco mais distantes e impessoais, mas não necessariamente. A gente pode, né, encontrar pessoas que a gente se identifica dentro dos grupos secundários, né? E a gente vê, então, que grupos primários e secundários podem ser tanto formais quanto informais. Formais é quando você vê um grupo definido, né, por uma instituição, uma organização, e aí você vai ver a distribuição de tarefas, objetivos. Por exemplo, a gente tem um grupo formal que é o setor da área de recursos humanos de uma empresa. E o grupo informal? O informal é quando ele vai surgindo naturalmente, da necessidade do contato social, né? Espontaneamente. Por exemplo, quando você vai no intervalo do seu trabalho, tomar um cafezinho com um colega seu, né? E aí vários outros colegas se reúnem naquele momento, interagem, trocam experiências, pode ser considerado aí um grupo informal e a gente vai construindo grupos informais ao longo da nossa vida. E é também importante nós sabermos que o grupo tem uma forma específica de funcionar. Vamos olhar no quadro a estrutura, as propriedades do grupo. A primeira delas são os papéis. Os papéis é tudo aquilo que a gente vai manifestando no meio público, né? E os papéis, a gente assume diferentes papéis ao longo da nossa vida. Os papéis sociais, né, os papéis profissionais. A professora, por exemplo, está exercendo o papel de professora, justamente, e você, o papel de aluno ou aluna. Então, a gente sabe o que é esperado de você no desempenho desse papel. Como é importante que os papéis dentro do grupo sejam claros, sejam transparentes. Há ainda uma outra propriedade que são as normas. As normas, elas vão sendo construídas no grupo. Elas são aqueles padrões de comportamento aceitáveis, compartilhados pelos membros do grupo e que expressam aquilo que deve ou não ser feito em determinada circunstância dentro do grupo. E as normas, elas não precisam ser escritas, né? Elas podem ser construídas. Por exemplo, quando há uma reunião importante e alguém do grupo chega muito atrasado. Essa pessoa, ela passa por uma punição dos outros membros do grupo. Então, ela entende que há aí uma norma, há aí uma regra, que é a pontualidade. Então, é importante que essas normas vão sendo estabelecidas. O status é uma outra propriedade dos grupos que tem a ver com o nível ou a posição de uma pessoa dentro de um grupo ou do grupo dentro de uma organização. Diz respeito à percepção social do outro, né, diante desse grupo ou de um membro desse grupo. Por exemplo, o líder. O líder, ele tem um status, ele costuma ter, né, um status, né, significativo dentro do grupo. E a coesão, que é um elemento fundamental e que é necessário que ele esteja presente para que o grupo funcione. É o grau que os membros do grupo têm, né, do desejo de nele participar, de nele permanecer, a ponto das pessoas concordarem com as normas, com as regras, quererem participar, se esforçarem para isso e se sentirem pertencentes àquele grupo.
Então, a gente tem aí as propriedades do grupo e a gente percebeu, então, que é um assunto muito mais complexo do que a gente imagina. Desenvolvimento de grupo e equipe. Agora a gente trouxe mais um elemento para rechear a nossa discussão, né? Será que a gente está falando da mesma coisa? Grupo, equipe? Qual que é o seu palpite? Você acha que a equipe e o grupo são sinônimos? Embora, né, no dia a dia, no senso comum, a gente costume usar as duas palavras meio que sem perceber o que elas significam, a gente vai ver que existe diferenças conceituais entre um e outro. Vamos começar com uma primeira dica no quadro. Todas as equipes são grupos, mas nem todos os grupos são equipes. Né? Dá uma confusão aí essa citação, mas ela nos dá uma dica muito importante. A de que nós estamos falando, de um modo geral, de grupo. Né? Grupo e equipe são grupos, só que a equipe é um tipo especial de grupo. É um tipo específico de grupo. Por quê? Porque a equipe ela vai se relacionar a um sistema de relações, de interações complexas entre um conjunto de pessoas que interage e compartilha responsabilidades para desempenhar tarefas com a finalidade de atingir objetivos mútuos. Então, isso significa que as equipes, os membros dessa equipe, precisam todos convergir em um único direcionamento para alcançar um objetivo em comum. Vamos fazer a comparação dos dois, né, do grupo e da equipe, para que você consiga entender, né, quais são os elementos de um e de outro. Vamos começar então com os grupos. Você que está aí no seu polo, né, junto com os seus colegas, junto com o seu tutor ou tutora presencial, né? Você está aí interagindo com seus colegas, conversando, assistindo a aula da professora, né? Falando, olha, esse assunto eu já estudei, olha que legal, eu estou aprendendo. Ok, vocês estão numa interação, não estão? Então, vocês estão em grupo. Só que no grupo, por mais que seja necessária essa interação, os esforços para que os resultados apareçam são individuais. Isso significa que vocês que estão aí, mesmo que vocês dependam uns dos outros, do tutor da instituição, para que vocês alcancem a aprovação no curso, consigam um diploma, o esforço é de cada um. Você depende de você. Tanto que a responsabilidade pelos resultados também é individual. O objetivo de trabalho também é individual. Ah, professora, mas todo mundo aqui quer se formar. Sim, é um objetivo compartilhado por todos aí, mas cada um de vocês certamente tem o seu objetivo próprio para estar aí fazendo esse curso. E no grupo, as unidades de trabalho, elas costumam ser dependentes, ou seja, há uma hierarquia em que os membros do grupo são submetidos a uma organização superior. Já nas equipes, a gente tem um tipo especial de grupo em que todos os esforços, a responsabilidade e os objetivos vão ser coletivos. Aqui a gente não tem nada que é individual, tudo é compartilhado. Pense, por exemplo, quando você precisa cumprir uma atividade em equipe, a produção textual, né, que vocês têm que fazer, por exemplo, pode ser aí, né, uma ideia para a gente pensar. Quando vocês se reúnem para cumprir esse objetivo, que é chegar, né, ao resultado dessa produção textual, o conceito que vocês vão receber é um só. É da equipe, não é de um individualmente, diferente da prova, por exemplo. Então, vai ser necessário um esforço coletivo, vai ser necessário a responsabilidade de todos, que os objetivos sejam direcionados para algo comum de todos. E as equipes, elas tendem, né, a ser unidades de trabalho semi-autônomas ou autônomas, porque por mais que elas dependam de hierarquias, de uma organização, por exemplo, para que o trabalho em equipe seja realizado, vai depender muito mais
dos membros da equipe do que propriamente de uma instituição ou de uma organização. Conseguiu entender a diferença? A gente consegue entender um pouquinho melhor, por exemplo, no mundo do esporte, né? A gente tem lá as competições esportivas, a própria Copa do Mundo, que a gente gosta tanto, né? Um time de futebol. Quando vai para um campeonato como esse grandioso, o que está ali é uma equipe que precisa, cada um com seus esforços, convergirem para um único direcionamento, que é buscar se sair bem para alcançar o resultado, para vencer, não é assim? Tanto que a equipe é mesmo, né, uma relação complexa, porque como é que você faz para que pessoas que sejam diferentes, e é importante que as pessoas sejam diferentes, e a diversidade nunca pode ser encarada como algo ruim, mas pelo contrário, como uma riqueza, as pessoas vão continuar sendo diferentes, mas apesar dessa diferença, elas precisam encontrar um equilíbrio para alcançar um objetivo que seja comum. Não é tão simples assim, mas é necessário para as organizações. E a gente tem no quadro um esquema de como que os grupos e as equipes se desenvolvem, os seus estágios de desenvolvimento. A gente tem como primeiro estágio a formação, que é quando ainda há uma espécie de incerteza entre os membros do grupo, eles começam a se reconhecer. Depois a gente vê o estágio de confronto, ou também chamado de estágio de conflito, que é justamente quando há um desajuste, precisa fazer uma negociação, quando pode haver disputas. A fase de normatização é quando a equipe já está coesa, olha a coesão, né? A importância da coesão, as pessoas já se reconheceram, já se identificaram. O desempenho é o estágio em que as pessoas se voltam para a atuação das tarefas, então o grupo está ali, né? O trem andando a todo vapor, como a gente costuma dizer. E a dissolução é o estágio em que a equipe, né, por algum motivo, ela venha a se encerrar, né, a finalizar as suas tarefas, seja porque fracassou ou seja porque os objetivos já foram alcançados, né? Mas é importante a gente saber que esses estágios de desenvolvimento, eles não acontecem na sequência, né, ou tão lineares assim, porque a gente está falando de ser humano, não é verdade? Esses estágios, eles podem aparecer, talvez 2 estágios ao mesmo tempo, ou a equipe pode regredir para um estágio anterior, de repente a equipe está lá numa fase de desempenho, mas há um desentendimento entre algum membro da equipe com o outro, volta para a fase de conflito, e assim a equipe procura evoluir. Então é importante a gente ter noção, né, desses conceitos, dessa estrutura, para a gente, enquanto futuro gestor, você enquanto futuro gestor, poder agir e ajudar as equipes a crescerem. Vamos praticar agora, vamos tentar unir teoria e prática, que isso que é importante para nós, não é? E eu quero apresentar para você uma empresa muito moderna, muito interessante, a Online.com. Essa empresa, ela é do ramo da tecnologia e ela atua no desenvolvimento de aplicativos para celulares e atende clientes em todo o país. Possui um grupo de 50 colaboradores, composto, na maioria, por profissionais jovens, tecnicamente atualizados e competentes. Há uma projeção de crescimento na empresa e foi solicitado a gerente de pessoas que buscasse desenvolver as competências desse time. Então, primeira pergunta, quais são essas competências, né? As competências necessárias ao relacionamento interpessoal satisfatório. E aconteceu também que há, nesse grupo de trabalhadores, de 50 trabalhadores, uma equipe de trabalho que foi construída e é a responsável por um projeto inovador na empresa, formada por 9 colaboradores. Essa equipe já passou pelo momento de incerteza quanto aos seus propósitos e tarefas, mas está vivendo uma fase de conflito, havendo disputas pessoais para saber quem vai ser o líder. A segunda pergunta, que estágio de desenvolvimento essa equipe parece se encontrar? E como que a gerente de pessoas pode ajudar a nossa equipe a
se desenvolver. Então, nós temos aí 2 desafios pela frente, não é? O primeiro é a gente tentar identificar quais são as competências necessárias para esse grupo se desenvolver. E quais são as competências interpessoais. A gente viu no relato da nossa situação problema que os jovens que compõem o quadro funcional da nossa empresa online.com são jovens tecnicamente preparados, inteligentes, não é? Só que para lidar com as outras pessoas é necessário as competências interpessoais. Elas é que possibilitam lidar eficazmente com as relações entre as pessoas, né? Desenvolvendo aí as competências transversais, que são as pessoais e as sociais, conforme nós vimos. Agora, sobre a equipe, aquela equipe de 9 colaboradores que foi construída para que essa equipe pudesse desenvolver um projeto inovador na online.com. Você lembra que ela estava vivendo ali uma situação, né, de conflito, de disputa? Que estágio é esse de desenvolvimento? Parece ser o de confronto, né? O de conflito, que é aquele segundo estágio que a gente viu. E o que a gerente de pessoas pode fazer para ajudar? Primeiro ponto, ela precisa fazer com que as pessoas que fazem parte dessa equipe reconheçam esse estágio. Às vezes as pessoas estão ali tão envolvidas no calor daquele confronto que elas não percebem o quanto que isso está prejudicando o desempenho da própria equipe. Então, com isso, ela pode levar os membros a tomarem consciência de que as suas atitudes e escolhas podem prejudicar todo o processo, além de ajudá-los a solucionar esse impasse e evoluir enquanto equipe. Então, a gerente de pessoas aqui, ela pode ser uma importante mediadora, né, desse conflito, auxiliando primeiro a equipe a tomar consciência dessa fase que eles estão vivendo, né, perguntando, será que isso é produtivo? Será que não dá para a gente ir por um outro caminho que seja, né, mais funcional, né, mais eficaz? E uma vez a equipe percebendo isso, essa gestora de pessoas pode ajudar, então, todos os membros da equipe a evoluírem, a passarem de fase, de estágio, a buscarem o estágio da normatização, do desempenho, e assim, certamente, né, toda a equipe aí da online.com vai alcançar os resultados que eles esperam. Chegou o momento da interação com você que está aí. Eu quero receber a sua participação. E ó, uma coisa importante, tá? A professora quer muito te estimular a enviar não só alguma dúvida, claro, deve ser enviado quando você tem dúvida ou quando algum conteúdo ficou confuso, mas não só. Traga pra gente uma experiência sua, na sua vivência do dia a dia. Nós estamos falando de temas que são tão humanos, na verdade. Quem sabe você aí já viveu uma relação interpessoal conflituosa ou produtiva que você cresceu, que foi importante para você. Ou quem sabe você já participou de uma equipe de trabalho, né? Você foi um membro de uma equipe. Como é que foi essa experiência? Traga pra gente que a sua participação é muito importante.
Pessoal, olha que bacana como vocês já estão se antecipando, hein? A professora nem chegou lá ainda e vocês já estão trazendo, né, conteúdos muito importantes que dizem respeito ao que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Olha só, o pessoal de Corumbá, Mato Grosso do Sul, falou o seguinte: o feedback é a parte fundamental do processo que orienta as pessoas a apresentarem comportamento e desempenho apropriados a uma determinada situação. Um beijo carinhoso para vocês, excelente! E ó, aguenta aí que nós já vamos falar do feedback, tá bom? Tem mais um aqui, o pessoal de Juiz de Fora, Minas Gerais, um abraço para vocês. A Cristiane, oi Cristiane, tudo bom? Ó, o que você traz aqui, Cristiane? Eu sou membro de uma equipe e estamos em constante cobrança, principalmente ao final do mês, fechamento de fatura. Como fazer para amenizar os impactos já normais de todos os meses? Ai, 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 Cristiane, que dúvida delicada. Não é só a sua equipe que passa por esse tipo de conflito, de situação, mas todas as equipes passam. Pelo que você está trazendo aqui, Cristiane, é um momento de finalização de mês. Então, a situação tende a ser ainda mais acalorada, porque provavelmente vocês têm os prazos para cumprir, né? Então, um certo nível de estresse aí, não tem jeito, ele vai aparecer. Agora, quando você consegue ter a ajuda do seu colega, quando você consegue ter o apoio desse líder, quando você consegue ter um clima mais favorável para você conduzir as suas tarefas, né, muito provavelmente você consegue ter um resultado mais satisfatório. Então, eu espero que você consiga ter, né, pelo menos uma desses aspectos aí na sua equipe, Cristiane, e que você possa ter a abertura de sugerir, caso isso não esteja ainda acontecendo. Mas vai muito também de cada cultura organizacional, de cada realidade. O importante é a gente poder expressar também, claro, se a gente sentir abertura para isso, do quanto a gente pode usar de estratégias para facilitar a execução dos trabalhos, tá bom? Pessoal de Campinas, mais uma vez, né? Vocês falam o seguinte: de que forma a empatia no trabalho contribui para a gestão de equipes na organização? Nossa, Campinas, vocês trazem aqui um elemento vital, né, para as relações, para a gestão das equipes. A empatia é aquela capacidade que eu tenho de enxergar o outro como diferente de mim, mas, ao mesmo tempo, como alguém que também tem necessidades assim como eu. Então, quando você enxerga o outro, que tem algo que é diferente de você, uma opinião diferente, um jeito diferente de pensar, e você procura compreender de onde vem isso, né, de repente um valor que ele traz dentro da família dele, algo que ele aprendeu, né, a lidar daquela maneira, você começa a enxergar as coisas um pouquinho com os olhos daquela pessoa. E isso faz toda a diferença na gestão da equipe, né? Porque você vai conseguir, então, falar com essa pessoa de igual para igual, né? Ajudando, inclusive, muitas vezes, essa pessoa a melhorar o seu comportamento, ou, quem sabe, você aprender com essa pessoa, né? Então, a empatia, ela é fundamental e ela pode ser aprendida, tá? A gente pode ir praticando no dia a dia. Olha só que maravilha, perguntas excelentes. Vamos, então, continuar. Chegamos num assunto muito delicado, o conflito. E olha, eu quero te perguntar aqui, ó, pertinho de mim. Quem nunca viveu uma situação de conflito? Eu duvido que você não tenha passado por uma situação de conflito. Pode ser um conflito interpessoal, né? Ou seja, aquele que é realizado com uma outra pessoa, um desentendimento. Ou também você sabia que a gente tem conflitos intrapessoais, que é aquele que a gente tem com a gente mesmo. Por exemplo, quando você foi optar pelo curso que você está fazendo, foi fácil você decidir? Era uma decisão que, é isso que eu quero fazer? Ou será que você pensou em outras possibilidades, você ficou em dúvida, né? Você pensou... Se isso aconteceu com você, tá aí um conflito intrapessoal. Conflitos existem, eles fazem parte da vida da gente, né? Que dirá quando a gente está, né, próximos de pessoas que têm formas diferentes de ser e agir.
Vamos falar então sobre o conflito? Veja, nos relacionamentos é natural que surjam conflitos. E eles podem ter como fonte, né, as mais variadas, né, possibilidades. A comunicação com as suas barreiras, os problemas relativos às estruturas dos grupos, a coesão quando ela não aparece, a liderança, de repente aqui uma liderança mais autocrática, ou alguma variável pessoal, né, a pessoa que tem, né, uma opinião diferente da sua. Então a gente entende que o conflito ele pode se iniciar quando uma das partes, né, entende que a outra está afetando negativamente algo que você acha importante. Daí surge o conflito. E nós temos algumas visões interessantes com relação ao conflito. Lá no passado, a gente tinha uma visão tradicional que entendia que o conflito ele era necessariamente negativo. Então, ele precisava ser eliminado, evitado do ambiente, né? Então, o conflito não podia aparecer. Numa outra visão, que é uma visão inclusive muito mais evoluída, a gente entende que é uma visão chamada de interacionista, a gente já entende que o conflito não tem como não acontecer. Ele faz parte da vida humana e em alguma medida ele vai aparecer. E é importante a gente entender que ele é presente nas relações e que mais do que trazer prejuízos, né, ou dificuldades, os conflitos podem ser até saudáveis, porque eles podem gerar muitos aprendizados. Essa visão traz para nós 2 tipos de conflitos. Vamos ver. O conflito disfuncional e o conflito funcional. Para a gente entender esses 2 tipos de conflito, eu trago para você a imagem aqui desses nossos, dos bichinhos que estão aqui tentando os dois se alimentar. Então, veja, a gente tem 2 cavalos